Josué, capítulo 7, versículos de 1 a 26. O título da mensagem desta noite: Princípios para não perder a batalha. Princípios para não perder a batalha. Josué, capítulo 7, versículos de 1 a 26. Diz assim: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Cormi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã fazia parte lá do povo judeu, estava no mesmo acampamento, no mesmo arraial. A Bíblia às vezes chama esse termo de arraial, é o acampamento dos judeus. Acã estava lá, mas ele fez coisa errada, né? Prevaricou, fez coisa errada. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Josué estava no comando daquele povo. Havia pouco tempo que eles tinham saído do deserto. Moisés falece. Josué assume a liderança dada por Deus à frente daquele povo. Eles atravessam o Rio Jordão e agora eles têm que conquistar a terra da promessa, a chamada Canaã, né? Ou parte daí da grande Palestina. Enfim, eles tinham de tomar posse daquela terra. E havia uma batalha travada que eles iam travar contra uma cidade pequena chamada Ai, cujo exército era muito pequeno. Josué, então, manda os seus espias de longe ver a terra inimiga do povo inimigo para saber, olha, e aí, tem muito soldado lá, não tem? Qual o tamanho daquela cidade, qual o tamanho daquele exército, quantos homens nós precisamos para lutar e vencer essa batalha. Os espias vão. Versículo 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Esse é um dos grandes perigos que nós temos na nossa vida. É a certeza do que não é certo. Não é? A certeza do que não é certo. Tem muita gente pegando Covid hoje porque tem certeza do que não é certo. Ah, já passou mais de um ano, não peguei Covid, eu não vou pegar. Né? Consegui driblar todo mundo, então tô bem na fita. Tô bem na fita, não é verdade? E de repente você se surpreende e pega. Certeza do que não é certo. Os espias foram lá, viram, avistaram o povo, falaram: não, manda só 3 mil homens nossos aqui do acampamento dos judeus, só 3 mil soldados que nós vamos vencer a batalha. Porque o que eles têm de homens lá é muito pouco. Eles estavam convictos que eles iam vencer aquela batalha. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Eles fugiram, eles passaram uma vergonha, eles perderam a batalha. E incrivelmente, aqueles homens de Ai, certamente em número menor que esses 3 mil, mesmo sendo menor, eles venceram essa batalha. Os judeus fugiram daquela situação. Os homens de Ai feriram deles uns 36 dos 3 mil. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Né? Foram humilhados naquela luta que aparentemente estava ganha. Né? Aparentemente estava ganha. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Josué vai orar. Josué fica inconformado com aquela situação. O que está acontecendo? O óbvio, eu preguei um tempo atrás o óbvio, sobre o óbvio, né? Eu falei desse texto aqui. O óbvio não se cumpriu. Nós tínhamos tudo para vencer essa batalha e não vencemos.
o que aconteceu, e ele recorre a Deus, ele vai buscar Deus, ele e os anciãos, né, se arrependem lá de alguma coisa errada, pede perdão, eles vão buscar Deus. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares, nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Né? Por que o Senhor nos fez passar o Jordão e viver todo esse mexame aqui? E passar essa vergonha, sermos humilhados com um exército pequeno. Por que o Senhor fez? O Senhor permitiu isso na nossa vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, queridos, Deus permite coisas porque simplesmente o problema é nosso. A culpa é nossa. Não deu certo porque talvez nós não nos preparamos. Talvez não fizemos a cartilha de casa. Talvez não agimos como deveríamos agir. Não deu certo. Deus simplesmente permitiu que não desse certo. Porque existia alguma coisa fora do lugar. Fora do lugar. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Que vergonha. Ó, sair correndo dos inimigos, fugindo dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Olha, Deus, a gente vai ser envergonhado, né? Esse negócio de ter o nome do povo de Deus, judeu, o povo de Deus, né? Sendo conhecido na terra como o povo em que Deus faz milagres no seu meio, vai deixar de existir. Quem são os judeus? Nem sei. Nem sei. Por que eu tenho de saber? É um povo qualquer. Né? O Senhor vai permitir que esse nome, o nome do povo, cujo Deus é um Deus de poder, é um Deus de guerra, seja esquecido. Seja esquecido, fique dentre quaisquer nomes por aí. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Na verdade, Deus queria falar com Josué, porque Josué não sabia o que estava acontecendo. Josué quer entender. Por que nós perdemos o óbvio? Por que nós perdemos aquilo que era certo? Né? Aquilo que era certo. E Deus fala: fica de pé que eu quero falar com você. Você não está entendendo o que está acontecendo, então você vai entender agora. Você vai entender agora. Israel pecou. E aqui eu quero só fazer uma observação, antes de entrar no versículo 11. Há um texto na Bíblia, lá em Jeremias 33:3, fácil de você guardar. Jeremias 33:3, fala comigo. Jeremias 33:3, de novo. Jeremias 33:3. Pois é, você nunca mais vai esquecer esse texto. Ele diz assim: invoca-me e te respondereis coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu amo esse versículo porque eu constantemente oro esse versículo a Deus. Eu digo: Pai, a tua palavra diz: invoca-me e te respondereis coisas grandes e ocultas que não sabes. Então eu estou te invocando. Eu peço a ti, responda a mim, fala comigo, me revela coisas grandes e ocultas que eu não sei. Talvez que ninguém saiba. Me revela. É um versículo que eu constantemente oro a Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque há situações das nossas vidas, queridos, que elas só vão ser compreendidas se Deus revelar. Né? Que culpa tinha Josué nessa história toda? Não foi ele que cometeu o pecado, não foi ele que errou, não foi ele que criou toda aquela barreira de tal maneira que eles perderam a batalha. Aliás, o pecado estava escondido, mas quando ele busca a presença de Deus, Deus começa a falar com ele: levanta, ô Josué, e Deus começa a mostrar para Josué o que estava acontecendo. Então, diante de situações que você não entende, ore a Deus. Fale: Pai, eu te invoco nesta hora. Eu faço aquilo que o Senhor me ensinou através do profeta Jeremias. E me responda, por favor, o que está acontecendo. Coisas grandes que eu não sei. Coisas ocultas que eu não sei, no trabalho, em casa, na família. Me responda, meu Pai. E Ele vai te responder, querido. Tá bom?
Versículo 11. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Havia um pecado. Qual era o pecado de Acã? Deus falou para não trazerem nada do exército inimigo, e ele faz o quê? Ele pega e esconde alguns objetos que ele rouba do exército inimigo. Ele esconde na cabana dele lá, do acampamento. E aquilo para Deus foi abominável. Primeiro, porque ele desobedeceu. Segundo, porque ele escondeu. Terceiro, porque ele comprometeu todo o povo. Né? Deus abominou aquela atitude de Acã. Dispõe-te, santifica o povo, e dizes, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Havia coisa errada, vai orar, vai se santificar, e eu vou mostrar. Não consegue entender o que está acontecendo na sua vida? Vai orar, querido. Pede para Deus mostrar. Traz à tona. Traz à tona, Pai, aquilo que não é teu. Traz à tona o que está escondido. Traz à tona. Eu me lembro de um irmão que um dia ele trabalhava numa empresa. Isso é real. Ele trabalhava numa empresa e o seu superior começou a persegui-lo na empresa do nada. Alguém que sempre o tratou bem, mas de repente começou a persegui-lo. Provocar, criar situações desfavoráveis, desconfortáveis. E eles discutiram. Né? Mas aquele irmão estava sendo envergonhado, humilhado naquela empresa. E aí ele chegou até mim e falou, pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Tem alguma coisa espiritual acontecendo porque isso não é normal. Esse superior nunca me tratou dessa maneira. E Deus colocou algo no meu coração e eu vou fazer um voto com Deus, pastor. Aliás, eu fiz um voto com Deus. Eu disse para Deus que se Deus revertesse esse quadro, e essa pessoa viesse até mim e pedisse perdão, né, e trouxesse à tona tudo que está acontecendo de errado nessa história, eu vou ofertar um carro para a igreja. Eu falei assim, eu vou ofertar um carro para a igreja. Eu falei, amém, querido. Se é algo que você sentiu no seu coração, vamos orar. E nós oramos para que Deus trouxesse à tona, aquela situação se revertesse, porque era algo realmente desconfortável, né, no seu trabalho, na empresa que ele trabalhava. Ele tinha um lugar, uma posição importante lá. E aí, não lembro quantos dias, mas foram poucos dias, se eu não me engano, aquela pessoa, aquele superior, entrou na sala dele chorando e pedindo perdão dos sentimentos errados, e aí começou a trazer à tona o porquê que ele estava agindo daquela maneira. Mas se reconciliaram, e aquele homem que, humanamente falando, jamais faria aquilo, ele fez. Ele entrou na sala desse irmão e pediu perdão pelo incidente passado, pelas perseguições, pelas provocações. Coisa tremenda, Deus trouxe à tona, e ele deu o carro para a igreja. Né? Na verdade, ele pegou, ao invés de ele vender o carro, ele falou, pastor, eu vou fazer o seguinte, esse carro está com uma pessoa, eu não quero tirar esse carro da pessoa, então eu vou pegar, eu vou avaliar o valor desse carro e eu vou ofertar o valor do carro para a igreja. E foi assim que ele fez. Foi assim que ele fez, honrou aí o voto dele e Deus fez isso. Então eu só estou compartilhando, quando a gente ora, querido, Deus responde. Né? Pela manhã, versículo 14, pois vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Deus falou para eles lançarem sorte. Nós não sabemos exatamente o que é lançar essa sorte, são aquelas pedras Urim e Tumim, né, que se fala muito no Antigo Testamento, a gente não sabe, mas de alguma forma eles fizeram algo que estreitando, né? Como se lançasse sorte, caiu naquela família, caiu nas famílias de uma tribo, daquelas famílias de uma tribo só caiu
numa família, daquela uma família caiu numa pessoa e até que chegou na pessoa que havia cometido o pecado. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Então Josué, ele lança essa sorte, nós não sabemos de que maneira, né, mas de todas as tribos de Israel, recai sobre a tribo de Judá. Ó, está na tribo de Judá. O pecador está na tribo de Judá. Né? Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Olha, de todas as famílias que existem na tribo de Judá, o pecador está na família dos Zeraitas. Podia ser dos Oliveiras, dos Sartori, dos Jardins, né? Podia ser. Ah, a Lu vai ficar brava, hein? O Sartor, né? O Sartor não, né, Lu? Né? Podia ser de qualquer família, mas não, caiu dos Zeraitas. Né? Muito bem. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. Caiu sobre a família de Zabdi. Então, ó, de todas as tribos de Judá caiu da família dos Zeraitas, os Zeraitas caiu sobre a família de Zabdi. Muito bem. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã. Acã fazia parte da família de Zabdi, filho de Carmi, filho de Zabdi. Ele era filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Por que eu estou falando isso para você passo a passo? Porque Deus sabe todas as coisas, querido. Viu? Não tenta esconder as coisas de Deus, não. Porque Deus sabe. Porque Deus sabe. E quando Deus quer, Deus revela. E quando Deus revela, a gente pode ser envergonhado. Claro que o intuito de Deus sempre é nos quebrar, né, nos trazer ao arrependimento. Mas a Bíblia diz assim, antes cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Né? Os homens, eles nos trazem essa vergonha com muito mais facilidade. Então, tem coisa errada na sua vida, a gente conserta. Não espera viver uma exposição para errar, para consertar. Né? Não espera o pecado vir à tona. Não espera o erro vir à tona. Vai lá, confessa, reconhece, para de fazer o que está fazendo. Isso é muito importante. Muito bem. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Josué chega até Acã, e diz, o Acã, o que está acontecendo, cara? Deus falou que tinha um pecador no meio do povo. Por causa desse pecador, nós perdemos uma guerra que era para a gente ter ganho. O que está acontecendo? Me diga claramente, Acã, o que você fez de errado? Qual é o pecado que você está escondendo que provocou a ira de Deus nessa história? Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi esses despojos, uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo. Ele viu aquelas coisas todas de valor, Deus tinha falado para não pegar nada, ele pegou, e como Deus falou para não pegar, ele escondeu. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas podem nada ver do que a gente está fazendo. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. A gente pode não descobrir as coisas erradas que estão acontecendo no meio da política. Mas Deus está vendo. Vocês viram um pastor muito querido da presbiteriana, pastor Pedro Vitalino. A Adriana está nos acompanhando, não sei se a Adriana está ainda nos acompanhando, um abraço ao pastor Pedro Vitalino. Ele postou uma frase interessante, que eu não tinha me atentado. Ele falou, olha, o que me consola é que daqui 50 anos, pelo menos daqui 50 anos, esses homens que hoje julgam de uma forma errada, eles vão ser julgados. Eles vão ser julgados. Muitos não precisam de 50 anos, não. Pouco tempo, que já está lá numa idade bem avançada. Com certeza não vão viver 50 anos. Daqui a pouco, muitas dessas pessoas
que hoje ninguém consegue trazer à tona os seus erros, Deus vai trazer. Deus vai mostrar. O próprio Deus vai julgar. Então, querido, não vale a pena a gente fazer coisa errada, não. Mas vamos continuar aqui. Versículo 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, os seus filhos e as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, e as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-os ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. Irmãos, na época, era normal isso. Era normal isso. Esse tipo de condenação. Né? Em alguns países ainda existe a pena de morte, não é verdade? Em alguns estados norte-americanos. Mas, enfim, aqui havia a lei do apedrejamento. Diante daquele pecado, toda a família foi apedrejada. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Olha o fim de Acã, olha a bobagem que ele faz, as grandes consequências no cenário nacional, porque eles perderam uma grande guerra, foram humilhados, isso ficou marcado na história, 36 pessoas morreram, fora os feridos, e um grande marco porque ele escondeu algo e trouxe por consequência a destruição, o apedrejamento e a queima dessas pessoas, de toda essa família. E levaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. O Vale de Acor até o dia de hoje. Acor vem aí do hebraico akar, que significa perturbar, né? Perturbar. Acã perturbou o povo e foi perturbado. Enfim, essa é a história que nós acabamos de ler. Alguns princípios importantes que eu quero comentar com você. O primeiro deles, né? Princípios para não perder a batalha. Eles perderam a batalha. O que eu preciso fazer para não perder a batalha da minha vida? Primeira coisa, espia a terra. Espia a terra. O que Josué falou para os homens lá? Sonda, vai lá, vai ver, versículo 2, né? Vamos voltar aqui. Versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, assim que estavam junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra, para que você não perca a batalha, querido. Espia a terra. Vai ver o que você tem nas mãos para você fazer. Cuidado em querer dar passos em situações que você desconhece. Aprenda, sonde, né? Quer montar uma empresa? Vá conhecer a empresa, converse com quem já atua no mercado. Quer fazer uma faculdade? Converse com quem já fez essa faculdade, se vale a pena. Eu, de 4 amigos, a gente era 4 amigos que moravam numa república lá em Jaboticabal, 2 desistiram da zootecnia. No meio do caminho, um com quase 2 anos e o outro com 2 anos de curso. Talvez se os 2 se tornaram advogados, talvez se eles tivessem estudado antes a profissão com mais intensidade, com mais cuidado, não teriam perdido esses 2 anos de faculdade. Estuda. Quantas pessoas se enveredam em casamentos que não dão certo porque foram mal escolhidos, né? É visível que os 2 não se dão bem. É visível que nós estamos falando de água e óleo. Personalidades diferentes, temperamentos muito diferentes, tudo diferente. Não tem nada em comum. Cuidado em tomar decisões importantes na sua vida, decisões que vão determinar o seu futuro, sem você espiar o que está acontecendo. Vai espiar, querido. Vai sondar. É isso mesmo que você quer? Ah, porque eu quero trabalhar naquela empresa. Mas por que você quer trabalhar naquela empresa? Ah, porque eu sempre sonhei em trabalhar naquela empresa, eu sempre vi as pessoas na rua com aquele uniforme. Você já perguntou para aquelas pessoas como é trabalhar naquela empresa? Será que é o seu perfil?
Será que você vai usar uniforme? Será que você está disposto a entrar, sei lá, às 6 horas da manhã para sair às 4? Eu não sei. Espia antes de você ficar sonhando com uma coisa que você nem sabe se é para você. Você nem sabe se é o melhor de Deus para sua vida. Espia, tá? Então, o primeiro princípio é para você não perder a batalha, espia. Eles perderam a batalha por causa de Acã, mas eles agiram corretamente. Olha, o número de soldados lá é tanto, a gente leva um pouquinho mais aí, é suficiente. Não precisa mobilizar todo o nosso exército, gastar armamento, né, gastar alimento, mobilizar todo mundo para uma guerrinha de nada. Lucas 24, 28 diz que antes de você construir uma torre, senta e vê se você tem tudo que você precisa para construir. Quantas pessoas começam a construir uma casa e nunca termina? Né? É triste, procura na internet, tem um monte de casa que tem inacabada para vender. Porque a pessoa começou a construir uma casa gigante, sei lá, de um valor de 1 milhão, e chegou a 600 mil, não tinha mais dinheiro. Se ela construísse uma casa de 600, já estava morando na casa. Já estava morando na casa, mas não espiou, não sondou, não se conscientizou, não estudou as circunstâncias. Cuidado com isso, que é um problema muito comum em família, em casamento. Gente que casa com a pessoa esquece da família da pessoa. Querido, guarda esta frase. Guarda essa frase. Quando você se casa, você não se casa só com o seu cônjuge. Você se casa com a família dele. Com a família dele. Né? Então, não quer dor de cabeça? Ter dor de cabeça? Vai lá, conhece a família. Não gostou, vai te dar problema? Não casa. Não casa. Tá bom? Muito bem. Segundo conselho de princípio, para você não perder a batalha, não confie somente na sua própria força. Eles se esqueceram do quê? De buscar uma certeza divina. Eles se esqueceram de buscar uma orientação divina. Eles agiram de uma forma sensata, prudente, sábia. Não é? Foram lá, sondaram a terra. Não, dá para a gente vencer com tanto. Legal. Racionalmente falando, muito bom. Mas também precisavam o quê? Buscar uma direção de Deus. Porque nem sempre aquilo que você acha que é o melhor, pode não ser. Pode não ser. Não é verdade? Pode não ser. Então, cuidado em não confiar somente na sua capacidade humana. Eu já vi, irmãos, tantas coisas na minha vida e na vida de tantas pessoas, tantas coisas óbvias que eram para acontecer e não aconteceram. Sabe aquela coisa? Todo mundo está indo, está dando certo. Todo mundo tá... Quando chegar na sua vez, pronto, bloqueia a coisa. Não deu certo. Foi o último. Acabou, foi o último. Tá? Então, sempre que você for tomar decisões na sua vida, procura usar a inteligência, a sabedoria, a prudência, mas também procura buscar a direção de Deus. Porque talvez aquilo que para você é óbvio não seja. Irmãos, tem tanta coisa acontecendo aí fora que são ilusões, que são mentiras. Né? Quantas empresas aí, pessoas que se dizem prósperas, estão falidas. Falidas. Quantas pessoas que aí se mostram felizes nas redes sociais e muitas vezes é tudo fachada. E eu posso falar com garantia, porque eu conheço muita gente, porque eu aconselho muita gente. Né? E às vezes você vê as pessoas nas redes sociais aí aparentando uma coisa que não tem. Eu me lembro há muitos anos eu atendi um casal, que nem da igreja é, nem me lembro quem é esse casal, mas era um casal, muitos anos, talvez no comecinho do ministério, e o marido tinha falido. E a esposa não sabia que ele tinha falido. E ele dizia, pastor, eu não tenho coragem de falar para ela que eu fali. E a mulher gastando. Eu falei, você precisa falar. E ela achando que ele estava bombando, e ele estava falido, cada vez mais endividado. E todo mundo olhava para aquela família e achava que nadavam no dinheiro, tinham perdido tudo. Então, querido, cuidado com o óbvio.
Talvez aquela sociedade que você quer fazer com aquele cara que diz que tem tudo, ele não tem nada, ele vai te falir, ele vai te roubar. Tá? Talvez aquela pessoa que aparece ser doce, ser delicada, é uma tranqueira, viu? Ela vai ser um pavor na sua vida. Então não confia só na sua própria força, não. Mesmo porque a Bíblia diz, maldito o homem confia no próprio homem, né? Confia, usa com inteligência, usa da sabedoria, usa da prudência, né? Vai espiar a terra, vai sondar, mas antes de tudo, ora Deus, Senhor, humanamente falando, está tudo ok, né? Não tem nada que desabone aquela situação, mas eu preciso da tua bênção. E aí você faz aquela oração que eu sempre falo, a porta que for tua, abre, a porta que não for tua, fecha na minha vida. Se não for a tua vontade, faz com que não dê certo. Faz com que o óbvio não aconteça. Tá bom? Isso é muito importante. Terceiro princípio, busque respostas diante dos fracassos. Não ignore as derrotas, elas podem nos servir para nos revelar o que está acontecendo. Foi o que Josué fez, ele foi orar a Deus. Lembra que eu falei? Invoca-me, te responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. Querido, quantas coisas estão acontecendo na sua vida agora, meu irmão, minha irmã, porque Deus quer te mostrar. Porque Deus está fazendo assim com você, ó, te chacoalhando, te chacoalhando. Eu me lembro, quando eu fiz faculdade de zootecnia, até o terceiro ano de faculdade, minha vida acadêmica era assim, ó. Tudo que eu fazia ia bem, né? Liderava muitas coisas, tinha bolsa de pesquisa, participava de grandes eventos da faculdade, né? Dava aí aulas nesses eventos, feiras agropecuárias, ia muito bem nas provas. Ó, minha vida era assim, meus projetos de estudo, né? Viajei o Brasil inteiro como bolsista da FAPESP, FAPESP, que era FAPESP, não era FAPESP, era uma outra organização federal, né? Mas eu viajei o Brasil inteiro com essa organização, como bolsista, da Bahia para baixo, conheci todos os estados, conheci o Pantanal, conheci o Congresso Brasileiro, fui lá em Brasília, conheci as Chapadas, Guimarães, Veadeiros, enfim, tive uma vida assim de muitas conquistas, de muito aprendizado na minha vida acadêmica. Quando chegou no terceiro ano, irmãos, um monte de coisa começou a dar errado. Eu tinha um projeto desenvolvido no Instituto de Zootecnia, muito conceituado aqui em São Paulo. Boicotaram o meu projeto. Talvez eu não soube lidar com a situação também. O diretor do Instituto queria colocar o nome dele no meu projeto de pesquisa. Eu achava isso que não era muito certo. Né? Enfim, demorei para responder e no fim o cara foi lá e boicotou, né? Ele vermifugou todos os meus animais que não eram para vermifugar, o projeto era exatamente sobre isso. Enfim, começou a dar tudo errado. Aí eu queria desenvolver o projeto de pesquisa lá na faculdade, não tinha, porque tinha um amigo meu que estava usando o espaço da faculdade. Aí tudo que eu ia fazer dava errado. Tudo que eu ia fazer dava errado. E a minha vida era assim, ó, academicamente. O que me restou a fazer? Orar a Deus. Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer da minha vida? Foi aí que eu comecei a despertar para uma realidade que até então eu não imaginava, que era a realidade de não exercer a minha profissão como zootecnista. Entendeu? Eu me formei, desenvolvi uma revisão bibliográfica, fiz muitas pesquisas, projetos do mundo inteiro, né? Senão eu não ia conseguir me formar. Tive lá os meus 2 orientadores que me ajudaram, enfim, mas eu não realizei aquilo que eu queria realizar, porque eu não tinha tempo hábil para isso. Eu não tinha tempo hábil mais para isso, eu tinha que me formar, né? 1 ano para quem vai se formar não é nada. Enfim, e aí então eu me debrucei a orar, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? E foi aí que eu larguei a zootecnia, né? Eu tinha uma bolsa de pesquisa que eu poderia renovar, continuar fazendo mestrado, doutorado, esse era o meu sonho, ser um professor acadêmico, mas de repente, em função de tudo que estava dando errado, eu fui orar e Deus falou para mim, para. E eu simplesmente parei na zootecnia, né? Eu parei na zootecnia. Mas eu estou falando isso para você porque nós precisamos orar. Às vezes aquilo que parece óbvio, irmãos, não é óbvio.
Não é óbvio. Deixa eu pôr o louvor aqui que parou. Não é óbvio. Então, vá orar, querido. Vá orar. Diante das dificuldades da sua vida, por que será que elas estão acontecendo? Por que será que as dificuldades estão acontecendo na sua vida? Será que Deus não tem um propósito nisso? Será que Deus não quer te mostrar alguma coisa com isso? Será que não existe alguma coisa errada na sua vida que Deus quer te alertar? Será que não existe alguém passando a perna em você e você não sabe? Né? Vá orar, vá buscar em Deus o direcionamento para que isso realmente venha à tona e você tenha respostas sobre isso. Tá? E você tenha respostas sobre isso. Ok? Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, ó, primeiro princípio, espie a terra. Segundo princípio, não confie só nas coisas racionais. Terceiro princípio, busque respostas. A coisa começou a complicar. Por que que isso está acontecendo na minha vida? O que o Senhor quer da minha vida? E Deus vai te mostrar. Deus vai te direcionar. A oração que eu fazia para Deus era: Senhor, se o Senhor não quer que eu seja zootecnista, ou melhor, que eu exerça zootecnista, eu sou, porque eu me formei. Se o Senhor não quer que eu exerça zootecnia, o Senhor tem outro plano na minha vida, a faculdade foi apenas um trampolim para que outras coisas aconteçam na minha vida, então tira a zootecnia do meu coração. Tira, porque eu era um apaixonado por aquilo que eu fazia. Tira. Né? Sabe quando você encaixa a luva certinha no seu tamanho? Assim era a zootecnia na minha vida. Eu era um apaixonado muito mais ainda em lidar com ovelhas. Eu estudava ovelhas. Né? Eu estudava ovelhas, eu pesquisava sobre ovelhas. Meu projeto de pesquisa era ovelha. Enfim, tira do meu coração. Então eu comecei a orar mediante aquilo que Deus me mostrou, que eu tinha de parar, finalizar, me formar e parar, e deixar para Ele dirigir a minha vida. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu pedia para Deus, então tira a zootecnia do meu coração. Tira. Senão eu não ia conseguir me enveredar num outro direcionamento da minha vida, tá? Quarto princípio importante para você e para mim. Cerque-se de pessoas que creem como você crê. Temem a Deus como você teme. São santos como você é santo. Josué temia a Deus, Acã não temia, querido. E esse é um dos grandes problemas da igreja. Esse é um dos grandes problemas de uma sociedade. Esse é um dos grandes problemas de uma empresa privada. Né? É quando nós vivemos um jugo desigual. Jugo desigual é quando não há comunhão, é quando há divergência de pensamentos, divergência de valores, é quando você não tem do seu lado pessoas que te admirem. Querido, não caminha com gente que não te admira. Não caminha com gente que não te valoriza. Não caminha com gente que não reconhece os seus valores, as suas virtudes. Não caminha, porque essa pessoa vai te dar trabalho. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas se existe um princípio dentro dos meus valores que eu creio, que para um bom relacionamento, para uma boa sociedade, qualquer seja ela, sociedade administrativa, financeira, empresarial, sociedade conjugal, sociedade relacional, social, qualquer tipo de sociedade que você faz com alguém, tende a haver admiração. Né? Se o marido não admirar a esposa, ele vai admirar a outra mulher que aparecer. Se a mulher não admirar o marido, não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Né? Por que as pessoas são amigas? Porque os amigos se valorizam. Os amigos enxergam no outro os valores que tá. Ele não tem mundo dele. Ele é meio impaciente, mas nessa área ele é muito melhor do que eu. Nessa hora, sempre que eu precisei dele, ele estava lá. Nessa área ele é muito eficiente. Né? Nós precisamos aprender a admirar o outro. Então, cuidado, se cerque de pessoas que não trazem sobre a sua vida um jugo desigual absurdo. O jugo desigual a gente até vive eventualmente, mas tem gente que é uma diferença muito grande de pensamento. Você é honesto e o cara que você chamou para ser sócio é desonesto. Né? Você é uma pessoa temente a Deus e a pessoa que você convidou para ser seu cônjuge, marido ou mulher, é um tranqueira, que a vida inteira viver uma vida desregrada. Você vai ter problema. Acã era um homem que temia a Deus. Josué era um homem que temia a Deus. Mas Acã não.
E aí o problema veio. Tem muita gente hoje não conseguindo atingir os seus objetivos porque está cercado de gente errada. E pior, não enxerga. Não enxerga. Não enxerga. Eu não gosto de usar muito esse termo, que bom que foi embora, né? Ah, Deus levou. Eu não gosto de usar muito isso porque parece que a gente está esnobando as pessoas, ou sendo indiferente, ou sendo insensível, ou negando o tempo que aquela pessoa foi útil nas nossas vidas. Mas eu creio, irmãos, que muitas vezes pessoas que saem da sua vida foi porque Deus te agraciou. Foi porque Deus foi misericordioso com você. Foi porque Deus viu que se isso não tivesse acontecendo, a sua vida ia ser mais prejudicada ainda. Tem gente que precisa sair da nossa vida. Tem gente que você precisa deixar sair da sua vida. E às vezes a gente olha situações assim, é interessante que às vezes a gente, por desconhecer o que está acontecendo, a gente não permite. Né? Quantas pessoas às vezes estão falando mal de você agora, e você acha que falam bem? E você acha que são seus amigos? Toma cuidado com isso. Cerque-se de pessoas que têm um grau, né, de valores muito semelhante aos seus valores. Tá? Josué e Acã tinham valores distintos. Josué estava suando para liderar aquele povo e Acã fazendo coisa errada. Coisa errada. Então, quando Acã sai da vida de Josué, na verdade é um livramento na vida de Josué, porque aquele homem ia trazer muitos problemas. Se Deus não trouxesse a verdade à tona, aquele homem ia trazer muitos problemas no meio do povo judeu. Né? Já trouxe 36 mortes, só nesse pecado. Já trouxe a humilhação da guerra, só nesse pecado. A vergonha, né? A marca que foi cravada na história do povo judeu. E com certeza ia trazer muito mais coisas, porque Acã não estava preocupado com as consequências. Tá? Pega a história de Judas. É que Judas fazia parte de um propósito divino, de um plano divino. Jesus tinha de morrer. Mas vamos falar humanamente falando? Humanamente falando, Judas faz o quê? Ele tira Jesus no meio dos seus amigos. Vamos esquecer o plano da salvação? Judas faz o quê? Judas tira Jesus, aquele que fazia milagres no meio das pessoas. Ele interrompe aquilo. Ele interrompe. Quantas pessoas poderiam viver tantos outros milagres com Jesus ali? Quantas pessoas sofreram com a perda de Jesus? Existe um plano maior, obviamente que sim, mas eu estou falando, esquece o plano da salvação. Vamos analisar a atitude de Judas, as consequências de um homem que não tinha os mesmos valores de Deus na sua vida. Tá? Muito bem. Quinto princípio, elimine da sua vida o pecado, a coisa roubada. Quando que o problema terminou? Quando o pecado veio à tona e eles queimaram tudo. Elimina o problema da sua vida. Viu? Cuidado em viver o pecado no passado e por achar que você se converteu no presente, o pecado não exerce mais poder sobre a sua vida. Quer um exemplo muito comum? Muito comum. Os jovens viviam uma vida desregrada lá no passado, né? Tinham um relacionamento sexual, fornicavam, né? Adulteravam, um traía o outro, era uma bagunça. Era uma bagunça. Aí eles se arrependem, eles falam assim, bom, nós não podemos mais continuar desse jeito. Se arrependem, entre aspas. Nós não podemos mais continuar assim, vamos casar. Não vamos viver mais a vida errada, vamos casar. E aí o que eles fazem? Ah, pastor, vamos casar, tá bom. E eles se casam. E daqui para frente eles não cometem mais os mesmos pecados, porque agora eles são marido e mulher. Mas será que o que eles cometeram no passado, eles pediram perdão para Deus? Será? Será que eles se arrependeram conscientemente de tudo que fizeram? De tudo que fizeram um para o outro? Será? Não é porque casou, querido, que o pecado deixou de existir. Quando a pessoa casa e ela vive agora a sua vida sexualmente ativa, tudo bem, ela não comete esse tipo de pecado agora, porque dentro dos valores de Deus são
Um homem e uma mulher, né, vivendo numa só carne, debaixo da bênção de Deus. Mas antes disso, tudo que eles fizeram, tem de consertar. Tem de dobrar o joelhinho e falar, Senhor, nos perdoe pelo nosso tempo de ignorância, pelas coisas erradas que nós fizemos no passado. Nos perdoe. Isso é muito importante. Isso é muito comum. Gente que quer viver a vida nova hoje, mas esquece que no passado fez coisa errada e não consertou. Pega a história de Zaqueu, quando Jesus está lá passando, lá em Jericó, e ele fala, Zaqueu, desce da árvore, quero estar lá na sua casa. Zaqueu vai correndo lá, e Jesus vai na casa de Zaqueu, ele se arrepende dos seus pecados, e a Bíblia diz que Zaqueu faz o quê? Ele restitui 4 vezes mais, se eu não me engano. 4 vezes mais, porque era a lei antiga, 4 vezes mais as pessoas que ele prejudicou. Ele não simplesmente fala, Jesus, agora eu quero te seguir. Não vou mais ser o Zaqueu velho que eu era, agora eu vou te seguir. Ele não diz somente isso. Ele diz, eu estou arrependido e eu vou restituir 4 vezes mais as pessoas que eu prejudiquei. Se eu não me engano, no Antigo Testamento, lá em Levítico, fala sobre isso. Né? Eu vou restituir. E aí ele usa desta lei, ele restitui. Então perceba, ele tem uma vida de mudança, ele agora, a partir de agora, ele se propõe a viver uma outra vida, mas as coisas erradas que ele fez no passado, que envolveu uma terceira, uma segunda, tantas outras pessoas, ele pede perdão e ele restitui. Tá? Então, toma cuidado, elimina o pecado da sua vida. E eliminar pecado é confessando o pecado e consertando as consequências do pecado. Isso é muito importante, tá? Eu cometi um pecado com você, eu te difamei, vamos ver quem tá aqui, né? A Nana tá aqui, né? Tá bem na minha frente aqui o nome da Nana. Eu difamei a Nana, falei mal da Nana, pra todo mundo, falei publicamente. Agora eu me arrependi. Eu chego pra Nana e falo, Nana, você me perdoe, Nana. Eu errei, não sentava com a cabeça, estava cheio de mágoa no coração, você me perdoe. Legal. A Nana vai me perdoar, mas o meu pecado não foi público. Não foi público, então eu vou chegar diante da igreja, no púlpito da igreja, eu vou dizer, irmãos, eu quero pedir perdão pelo pecado que eu cometi contra a Nana. Porque foi público. Então as pessoas precisam saber que da mesma forma que eu falei coisa errada dela, agora eu vou falar o que é certo e vou falar a verdade. Esse é o verdadeiro arrependimento, irmãos. Tá? Isso é muito importante. Restituir, recompensar de alguma maneira. Recompensar de alguma maneira o erro que você cometeu. Tá bom? Então, elimina. Quer vencer as batalhas, princípios para vencermos as batalhas, né, do nosso dia a dia? Quer vencer as batalhas? Né, para não perder a batalha? Elimina o pecado da sua vida, porque senão você pode estar comprometendo a sua própria vida com o pecado não confessado, tá? Olha só a história de Jonas, quando Jonas leva o pecado consigo, ele é derrotado. O que vem na vida de Jonas? Uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Saul, consequência do pecado de Saul não confessado, a perda do trono. Deus falou para Samuel, eu não quero mais saber de Saul. Não interceda por Saul, porque eu não quero mais saber de Saul. E Saul se mata de desgosto, se mata por ver que se distanciou de Deus. Fez muita coisa errada. Né? Pega o pecado de Davi, os erros que Davi comete. Davi era um homem temente a Deus, claro que era, mas ele comete erros que ele, como pai, Davi, se a família de Davi não for a pior da Bíblia, é uma das piores, que eu acho que é a pior. Né? Eu acho que é a pior. Família de Davi na Bíblia é a pior família que tem. Tudo desestruturada. Davi era um grande rei, era um homem de Deus, mas como pai era uma lástima. Pastor, que heresia! Olha a história de Davi. Era uma lástima. Era uma lástima. Não sabia corrigir, não sabia exortar, não sabia disciplinar. E os pecados vêm. Né? É Absalão tentando roubar o trono do pai, é outro irmão tentando estuprar outra irmã. É uma bagunça só. É uma bagunça só. Tá, querido? Então, por mais que Deus ame você e a mim, por mais que Deus amasse Josué, tinha pecado no meio,
a justiça de Deus vinha. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Tá? Sexto e penúltimo, confesse o seu pecado. Confesse, reconheça e confesse. Não esconda. Né? Reconheça que você errou, conserta o que você fez, né? E confesse o seu pecado. E, por fim, guarde os seus olhos, né? Daquilo que o seu coração não veja. Olha o que diz o versículo 21. 7:21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Quando eu vi, cuidado com aquilo que você está vendo. Cuidado com aquilo que os seus olhos estão vendo. E aqui eu quero chamar uma atenção sua. Cuidado com as redes sociais. Eu uso muito rede social. Estou falando com você através das redes sociais. Eu pesquiso muito, eu posto muitas mensagens, muitas frases, que eu acho que frase traz muitas verdades. Eu gosto de pensar sobre isso. Eu edito muita coisa. Mas eu pouco fico observando a vida das pessoas. Pouco. Esse é um exercício que eu faço na minha vida. Pouco eu fico acompanhando as pessoas. Às vezes eu vejo nos stories porque é automático. Você clica lá e vem um atrás do outro. Mas via de regra eu não faço isso. Porque, irmão, você começa a criar dentro de você valores que não são seus valores. Né? Você começa a idealizar dentro de você coisas que não são para você. Não são para você. E aí, de repente, parece que a vida que você vive é uma droga. Porque o cara que você acompanha, ele tem helicóptero. Ele não tem carro, não. Ele tem helicóptero. E o seu carro mal e mal funciona. Mal e mal funciona. E aí você começa a achar que a sua vida não tem valor, que tudo que você tem não presta. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Guarda os seus olhos. Guarda os seus olhos a questão da sexualidade, guarda os seus olhos a questão da cobiça, guarda os seus olhos em querer comparar coisas. Por que o povo judeu desejou um rei? Está na Bíblia. Porque eles começaram a olhar para os povos do lado. E os povos da vizinhança eram povos que tinham um rei, eles tinham um regime monárquico. Eles perderam a noção que eles viviam um regime teocrático, onde Deus falava e eles guiavam a voz de Deus através de um líder. Mas agora não, a gente não quer isso, a gente quer um rei. Mas como um rei, quem dirige vocês é Deus. Não, a gente não quer mais isso. A gente quer um rei, a gente quer um homem falho, cheio de problemas, temperamento ruim, a gente quer isso. A gente quer isso. Deus não gostou disso. Deus ficou descontente com isso, disse para Samuel. Mas se eles querem, então faz. E deu a eles o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Mas por quê? Porque eles ficavam olhando os povos ao lado e disseram, eles têm rei, nós queremos um rei. Querido, nem tudo que aquilo que a maioria tem é melhor para você. Viu? Nem tudo que a maioria tem para você é melhor para você. Quer uma coisa que a maioria tem? Injustiça, mas não seja injusto. Quer uma coisa que a maioria tem? Mentira, mentirinha, mas não seja mentiroso. Quer uma coisa que a maioria do mundo tem? Infidelidade. Infidelidade. Os homens que não temem a Deus são infiéis com facilidade. E as mulheres também mais, cada vez mais. Lidam com isso com facilidade. Mas não é o que Deus tem para a sua vida. Então, cuidado em querer ficar olhando e achar que tudo que você vê, porque a maioria tem, é melhor para você, porque pode não ser, queridos. Pode não ser. Nós continuamos sendo a minoria deste mundo. O povo de Deus continua sendo uma minoria neste mundo. Os valores de Deus continuam sendo uma minoria nos valores que o mundo prega. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado, né? A Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E o nosso tesouro, muitas vezes, é aquilo que nos atrai. Né?
Quantas pessoas ficam muitas vezes descontentes com o que tem, porque ficam olhando o outro. Sabe, você já ouviu aquele ditado que a grama do vizinho é mais verde? Né? Você já ouviu esse ditado? A grama do vizinho é mais verde, querido. Às vezes pode ser uma questão de ponto de vista. Né? De repente o vizinho, tem mulher que é assim, não, porque o marido da fulana, ele lava a louça, ele arruma a cama, ele acorda todo dia e faz café da manhã para a esposa dele, ele vai levar o cachorro toda hora para fazer os totó dele, ele liga para ela todo dia, manda mensagem de amor, o cara é perfeito naquilo que ela fala, né? Mas nas coisas que ela não fala, ele é imperfeito. E aí você só fica com as perfeições, o cara se sente um lixo. Nossa, jamais vou chegar a isso. Jamais vou alcançar isso, jamais vou ser esse homem. Mas de repente você tem outras virtudes. Nada impede de você fazer essas coisas, não? Mas você pode ter outras virtudes que ele não tem, querido. Você pode ser um cara inteligente, ele não. Você pode ser um cara trabalhador, ele não, ele é bracinho curto, por isso que ele fica lavando louça o dia inteiro. Né? Você pode ter muitas virtudes que ele não tem, filho. Então para com esse negócio de ficar olhando, porque o que você olha muitas vezes fora da sua realidade, da sua vida, pode estar sendo nocivo ao seu coração. Amém? Pensa nisso. 7 princípios importantes para a gente não perder a batalha. Se Acã estivesse vivendo isso, certamente ele não teria sido apedrejado, queimado, humilhado, envergonhado, e o povo judeu não teria perdido aquela batalha. Vamos ganhar as batalhas das nossas vidas vivendo esses 7 princípios nas nossas vidas. Olha para as coisas boas que você tem. Olha para as virtudes que você tem. Fala com o Deus que você serve. Tenho certeza que muita coisa vai ser diferente na sua vida.